Boa noite aí, para quem chegou agora também. Me chamo Cídio aqui, faço parte da equipe do Básico. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo estar passando um pouco do que eu conheci, né, aprendendo ao mesmo tempo com vocês aqui. Essa aula aqui, para mim, tem um significado muito especial, porque assim, é um tema que, quando eu assisti aqui há 3 anos, mais ou menos, fiquei encantado, saí daqui encantado e falei, caramba, eu acho que eu vou querer dar essa aula um dia na ULI lá. E eu estou tendo essa oportunidade hoje aqui no salão, né? Eu já tive a oportunidade de dar em outros momentos aqui, nas aulas de reposição, tudo, mas hoje aqui tem um quê especial aqui, vocês estão compartilhando comigo esse momento. Mas vamos lá, a gente está aqui na aula 4, né? A gente vai falar hoje de evolução. A gente já viu, né, na última aula aí, aula espírito, né? O espírito, Deus cria, né, 2 princípios, que são quais? Um princípio espiritual, né, o princípio inteligente e o... Qual? E o princípio material. E aí hoje a gente vai ver o quê? Né? Como é que a gente tem a evolução tanto do princípio material como do princípio espiritual e como eles se encaixam, né? Como é que eles se relacionam para ocorrer essa evolução. Então, vamos lá, passando aqui pelos nossos objetivos, né? Então, de forma geral, a ideia aqui é a gente entender como é que se processa a evolução, né? Como é que esse princípio inteligente que é criado, e é criado a todo momento, ele surge simples e ignorante, vai passando etapa por etapa, e a gente vai ver cada etapa aqui, como é que ele se relaciona com a matéria, o que é que ele adquire, cada experiência na matéria, a chegar ao estágio que estamos como hoje, né, já como espíritos, não mais um princípio espiritual, e o que a gente tem ainda pela frente. Mas a gente precisa ter aí o entendimento de como é que essa matéria também ela evolui junto para que proporcione essas experiências para esse princípio espiritual. Então, a ideia hoje é a gente passar e entender essa evolução como um todo, mas, para isso, a gente precisa entender justamente quais são esses elementos gerais do universo, né? Tipo, a gente está falando aqui do espírito, do princípio espiritual que vai vivenciar tudo aqui na matéria, mas onde? Em que local aqui? A gente tem esse universo incrível aqui, que a gente não tem ideia de onde começa, onde termina. A gente vai entender aqui um pouco como é que são criados esses mundos, né? A gente vai falar aqui do planeta Terra, mas isso se aplica para outros locais do universo também. Demonstrar como a teoria evolucionista, né, se acoplada à reencarnação, ele explica a evolução e o encadeamento dos diversos reinos da natureza. A gente vai ver que cada reino que tem aqui, que é experienciado aqui pelo princípio espiritual, como é que eles se conectam uns com os outros. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando um pouco das teorias aqui, das origens, né? A gente tem, né, a religião que traz a ideia do criacionismo, né, que é o que a gente conhece, e a gente trago aqui no contexto do cristianismo, mas a gente sabe que as religiões africanas, vai para o Oriente, tem a cultura grega, a mitologia grega também, cada um traz a sua forma de como o mundo foi criado, né? Vem do caos, tem personagens que estão ali, um representa a terra, o outro representa o ar, o outro representa a água. Mas aqui, só para exemplificar aqui, que é o que a gente está mais inserido, né? A ideia do criacionismo no catolicismo, por exemplo, é aquela ideia, né, baseada na Gênese bíblica, de que há cerca de 4.000 anos, Deus cria a Terra em 7 dias. Né? Na verdade, cria em 6, e no 7º, ele descansa. Do outro lado, a gente tem o que a ciência nos traz hoje, que é o Big Bang. E aí a ciência traz assim, olha, não sei explicar, não tem um personagem, não tem um Deus, não tem um Zeus, não tem um Prometeus, aqui não tem ninguém aqui. A ciência fala, baseada em evidências, que, olha, em observação hoje, a gente olha o universo está se expandindo, né? As galáxias estão cada vez uma mais distante das outras, isso leva a crer que, em algum momento, elas estiveram mais próximas, até que tivesse ali, ó, em um ponto, na singularidade, onde estava condensado tudo. E, em algum momento, tudo começou a se expandir.
o que fez essa expansão, a ciência não traz isso. Ela não tem ideia. O Big Bang não traz uma ideia, ou tira Deus ou põe Deus. Ele simplesmente não sabe explicar. Mas o que a ciência traz é que, baseado nessas observações, há mais ou menos 14 bilhões e meio de anos atrás, ocorreu essa expansão do universo, onde tudo começou a ser constituído, né? Então, a matéria, da mais simples ali, o primeiro átomo de hidrogênio, vai se juntando, formando aglomerados, esses aglomerados vai gerando as estrelas, dentro das estrelas vão formando elementos mais pesados. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, né, que a gente é formado todos por átomos. Sabia que cada átomo do nosso corpo, ela já teve dentro do interior de uma estrela, que devido às reações de fusão nuclear dentro da estrela, a formação ali, pegou o hidrogênio, que é o elemento mais abundante no universo, fundiu, formou um átomo de hélio, assim foi formando nitrogênio, e foi formando todos os metais e elementos que a gente conhece da tabela periódica. E hoje está aqui compondo esse corpo que a gente utiliza para viver as experiências. Então, essa é a ideia da origem de tudo que a ciência nos traz. Agora, fazendo só um paralelo, né, dessas duas criações aqui, isso é bem uma forma bem didática para a gente ver, mas eu trago na linha de cima o criacionismo, né, e embaixo o que a ciência nos traz. E aí, no dia 1, para o criacionismo, né, foi feita a luz, que aí para a ciência foi o Big Bang, né, que foi o início de tudo, né. Aqui não teve luz nenhuma, porque era uma densidade tão grande ali que era praticamente escuridão. Mas vamos seguir aqui o raciocínio da analogia. No dia 2, pelo criacionismo, foi criado, né, o céu e o mar, né, foi separado o céu, a água, enquanto nessa escala da evolução do Big Bang, a gente teve aí as galáxias, os aglomerados. No dia 3, né, foram criadas a Terra e os vegetais, né, pela ideia do criacionismo. Aí, pela ciência, a gente tem as nebulosas, que são berçários para estrelas, né, aí teve a criação do Sol, a Lua, as estrelas, pelo criacionismo, as estrelas, os planetas e o sistema solar, pela ciência. No dia 5, as aves e os peixes, já aqui os vegetais, e eu estou falando do planeta Terra, né, assim, é o que a gente conhece hoje. Então, quando a gente falar de origem de vida, quando a gente falar aqui da escala da evolução, a gente tende a levar isso para outros mundos, porque assim, é a forma que a gente consegue conceber como a vida pode se formar e como a biologia pode funcionar. Mas assim, a gente está falando de universo que a gente não sabe. Eu não sei se você já pararam para fazer isso. Eu costumo fazer isso com tanta frequência, de parar e olhar para o céu e admirar as estrelas, sabe? Tem horas que eu paro e fico ali, ó, eu fico hipnotizado, olhando aquilo ali, eu falo, caramba, putz, a gente não consegue nem ver o fim disso tudo aqui, olha. E isso começou quando eu estava uma vez no interior, e eu saí para pegar alguma coisa no carro, já era de noite, e a luz apagada. Quando eu parei, que eu olhei para cima, que eu vi, acho que foi uma das imagens mais lindas que eu vi na minha vida, assim, ó. Que assim, a gente não tem costume, a gente não consegue ver aqui na cidade a quantidade de estrelas que a gente vê, por exemplo, no céu do interior. E dali, caramba, toda vez que eu posso sair de casa, que eu paro, eu olho para o céu, admiro, vejo a constelação, os planetas, tudo. Então, assim, é fantástico isso, mas é o que a gente conhece hoje, é essa biologia daqui. Dando continuidade aqui, no 6º dia, né, foi criado, no último dia, né, no criacionismo, o homem e os animais, aqui pela ciência, os peixes e as aves, e no 7º dia, o descanso, pelo criacionismo, mas aqui começa o negócio, o bicho pegar, que é quando vem os animais e os homens, e aí quando a gente começa as encarnações aqui no reino nominal, que a gente vai ver direitinho, e aí que começa o trabalho mesmo aqui para a gente. A gente está falando aqui, 14 bilhões de anos. Putz, cara, eu não faço ideia do que é 14 bilhões de anos. Aí eu peguei aqui um calendário, né, de um ano, né, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, e vamos compactar esses 14 bilhões de anos aqui, dentro desse calendário. A gente vai fazendo aqui um paralelo, para a gente ter uma noção mais ou menos de quantas coisas começaram a aparecer. E aqui no dia 1º de fevereiro, ou 1º de janeiro desse calendário aqui, a gente teve, né, o Big Bang, logo em seguida, ali por volta das 12 horas do dia 1º, formação já do hidrogênio, do hélio. Aí, no dia 13 de janeiro, surgem as primeiras estrelas.
No dia 15 de março, o nascimento da Via Láctea, né? E no dia 16 teve outro nascimento importante, que foi o meu, 16 de março, meu aniversário. Aí, no dia 1º de setembro, surge o nosso Sol. Imagina, né? O universo surge aqui, 1º de janeiro, o nosso Sol surge só 9 meses depois. Aí a Terra vai no dia seguinte. O resfriamento da Terra, então, quando começa a gerar um ambiente que consiga ter aí o início de uma vida, surge a vida na Terra aqui ainda em setembro. A fotossíntese começa em outubro. Final de outubro ali começa a crescer o nível de oxigênio na atmosfera. A reprodução sexuada já no final de novembro. Os primeiros multicelulares já em dezembro, já passou o ano inteiro aí. A gente começou já a gerar um pouco de complexidade da matéria, né, da biologia. No dia 20, a vida deixa os mares. E aí, só no dia 31/12, ali nos últimos minutinhos, já todo mundo se arrumando para o Réveillon, aí quando aparece aqui o ser humano, né, da forma que a gente está hoje aqui. Tá tudo certinho? Está acompanhando, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, fica à vontade, levanta a mão, pergunta. Tem aqui o pessoal com o microfone, viu? Sem cerimônia. Pode perguntar na hora que quiser, fica à vontade. Mas vamos lá, a gente passou aqui agora sobre essa criação, como é que surgiu, quanto tempo levou, o olhar da religião, o olhar da ciência, mas vamos começar a entender aqui, né, o que esse espírito, né, o espírito que nós somos aqui, como é que a gente começou ao longo do tempo, né, começar a imaginar como é que as coisas podem funcionar, o que é que tem fora daqui, qual é a posição nossa no universo. Então, vou começar a ver já o olhar do espírito aí em relação à evolução. E aí eu começo trazendo aqui como essa visão se dá na perspectiva de universo. E a gente tem, né, Cláudio Ptolomeu, baseado nas ideias de Aristóteles, traz o geocentrismo, né? É o universo todo girando em torno da Terra, o que era muito óbvio, né? A gente olha para a Terra hoje, a gente ainda fala que o Sol gira em torno aqui, eu estou vendo o Sol aqui, girando aqui, passando por cima, quando, na verdade, é um movimento aparente, mas assim, a gente é induzido a pensar que assim, isso não era diferente lá no passado. Eles olharam, observavam, e, para mim, as coisas giram em torno de mim, pelo meu ponto de vista. Então, a religião se apropriou disso, e a gente levou por muitos e muitos séculos a ideia de que tudo foi feito girando em torno da gente, né? Tudo foi feito para girar em torno da Terra. Mas, passados os anos, passados os séculos, com o avanço dos métodos científicos, dos instrumentos de observação, vem e a gente começa a perder essa posição de centro do universo, né? Aí já vem aí o Nicolau Copérnico traz a ideia do heliocentrismo, ou seja, a Terra não é mais o centro do universo, agora tudo gira em torno do Sol. Mas, ainda assim, a gente estava na posiçãozinha ali, tipo, beleza, não estou no centro, mas eu estou aqui do lado. Estou girando a estrela aqui que está no centro do universo. Mas, e estudos mais recentes, o Edwin Hubble, que deu o nome ao telescópio Hubble, né, que todo mundo conhece, ele observando, viu que, sim, existem milhares, bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas cada galáxia, e que a gente está numa posição ali na periferia de um dos braços da galáxia Via Láctea, que é a galáxia onde está o Sistema Solar. Então, assim, a gente sai do centro do universo para uma posição de uma galáxia ali, meirinha, que é a Via Láctea. Então, essa visão a gente começa a mudar também. Então, a gente já viu aqui, né, como é que tudo surgiu ali, dentro do olhar da religião, dentro do olhar da ciência, e como o nosso olhar foi mudando ao longo do tempo. Voltando um pouco mais na filosofia, aí eu trago alguns filósofos aqui, né, o Anaximandro de Mileto, 610 a.C., ele já trazia a ideia de que o ser humano ele evolui de um processo a partir dos peixes, né? Isso já é uma ideia talvez uma observação, ainda que muito precária, mas olha, eu vejo que tem um encadamento de complexidade aqui, eu vejo um organismo mais simples e eu vejo organismos mais complexos aqui. Será que há uma ligação aqui? Será que tem uma evolução aqui?
Mas, de longe ainda, era a teoria da evolução que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Aí tem o Anaxágoras de Clasômenas, que ele sugere que a vida ela poderia existir em outros mundos espalhados pelo cosmos. Então, ainda sem ter noção do que seriam aqueles pontos que brilhavam no céu ali, que formavam as constelações, que a gente mostra hoje, signo de Touro, signo de Peixes. Eles olhavam e imaginavam que ali poderia ser mundos também, que poderiam ser habitados. Então, a imaginação do ser humano sempre fervilhando. Aí, Epicuro de Samos observou que a Terra poderia ser um dos mundos habitados. Ele também traz uma ideia parecida com Anaxágoras. E, por fim, aqui, Plutarco, já em 46 depois de Cristo, acreditava que a Lua era habitada por criaturas. Então, assim, o ser humano sempre teve, né, essa curiosidade de imaginar algo além disso aqui, de se imaginar o que pode ter fora nessa vastidão aqui. Eles não tinham ainda nem a noção do quão vasto era o universo, porque eles não tinham ainda os instrumentos capazes de poder ter essa ideia, essa visão. Mas a imaginação da gente sempre fervilhando. Já mais recente, eu trago aqui duas teorias da evolução, né? Elas foram mais ou menos no mesmo período ali. Uma prevaleceu, que é aqui que a gente conhece até hoje, né? Mas antes, eu trago aqui Jean-Baptiste Lamarck, em 1809. Ele traz a herança dos caracteres adquiridos, que são heranças que são adquiridas e passadas por seus descendentes. Ou seja, eu aqui estico o braço para pegar manga o dia inteiro. Meu braço desenvolveu, meus filhos vão nascer com os braços mais compridos. Essa foi uma das ideias ali, aceita por um tempo, mas foi logo derrubada. E aí a gente traz aqui Charles Darwin, que é quem hoje a gente conhece aí, e tem a teoria da evolução, baseada nos estudos dele, que é a seleção natural. Ou seja, não é uma característica que eu adquiro na matéria e vai ser passada para os descendentes, mas mutações e a adaptação ao ambiente que eu estou inserido, se eu me adapto bem, aquele outro que não se adapta, a tendência é que ele seja eliminado. E aí vai sobrar indivíduos que tenham a melhor adaptação. Isso vai ser passado para os meus descendentes. Então, essa é a ideia que ele traz. Só que essa estrutura ela mostra um crescimento da complexidade. Ou seja, você se adapta ao ambiente agora, você gera indivíduos mais adaptados, que têm uma resistência maior ali, e isso vai proporcionando que você desenvolva mais indivíduos que vão... Então, assim, essa cadeia aí vai gerando indivíduos cada vez mais complexos, que é o que acontece justamente aqui, quando a gente olha a nossa biologia. E isso começa já a fazer um paralelo com a evolução do espiritismo, porque o princípio espiritual ele começa simples e ignorante, completamente zerado ali. Imagine só, se a gente não tem condição de pegar um princípio espiritual e colocar ele para animar um corpo com essa complexidade daqui. Não funciona. Não funciona. É que nem eu pegar para uma pessoa que assim, estudou uma área completamente diferente e falar assim, eu quero que você construa um computador aqui agora. Você vai olhar assim, para as ferramentas, fala assim, cara, não vai para lugar nenhum aqui. Eu estou fazendo assim, de uma coisa muito, muito mais distante. Por isso a necessidade de você começar do simples e evoluir para uma complexidade maior. E é o que a gente vai ver aqui, o que acontece. Então, o princípio espiritual, ele foi criado, simples e ignorante, mas ele começa a interagir com a matéria no seu estágio mais simples. Aí, a proporção que ele vai vivenciando em cada momento da matéria, ele vai adquirindo o controle sobre a matéria, vai adquirindo habilidades novas, à proporção que vai chegar ao nível que a gente tem hoje, de estar experienciando essas vivências já no corpo humano. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai falar em detalhes. Vamos lá. Agora falando aqui das hipóteses científicas da origem da vida. A gente tem a panspermia, que seria a vida vem de um outro planeta, ou vem de outra parte do universo, cai aqui, no momento que a Terra está ali vazia, sem nada, cai um meteoro aqui, trazendo matéria orgânica, que pode se desenvolver e gerar vida. Bacana. É possível, mas não responde à questão da origem da vida. Você passa para fora. Beleza.
Pode ter surgido a vida aqui na Terra dessa forma, mas essa vida surgiu como? A gente só passa a pergunta para outro lugar, mas não responde. E aí tem a evolução química, que é justamente que também é aceita hoje e que se acopla com a ideia da evolução de Darwin, que é isso, são organismos que surgem ali simples, unicelulares, vai ganhando complexidade, passam para os multicelulares, aí vem ali, naqueles reinos todos que a gente estuda na biologia, até chegar no reino animal, no reino humano. Mas aí, vamos lá. A gente falou aqui da origem do universo. E aí, como é que surge a Terra nisso aqui? Que condição tinha a Terra para abrigar uma vida? Então, a gente tinha lá uma nebulosa de gás e poeira ali, quietinha. Alguma estrela morreu. E a estrela, quando morre, ela explode e desestabilizou essa nuvem de gás e poeira, que começou a se condensar por força pela própria gravidade. No centro, acumulou 99% ali, dando origem ao Sol. Interno aqui, os planetas rochosos, né, que é Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, e mais para fora. E esse é o nosso sistema solar. Só que a Terra, há 4 bilhões de anos atrás, ela era completamente inóspita, não tinha condição nenhuma de abrigar nenhum tipo de vida biológica como a gente conhece. Só que ela foi resfriando, começou a acumular água e formar esses mares primitivos, juntando descargas elétricas, radiações na atmosfera. Uma atmosfera que era formada basicamente de metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Foi tendo essas interações, tinha energia suficiente para essas reações ocorrerem, a formação de moléculas cada vez maiores, organismos maiores. E aí, os primeiros, digamos assim, seres vivos. Aí eu pergunto para vocês, estou falando isso aqui tudo, como surge o universo, como as coisas se encadeiam, né, de uma forma, sabe, com a perfeição, sabe, com uma ordem. Vocês acham que essa origem ela veio meramente pelo acaso, assim, foram coisas aleatórias que estavam acontecendo e falaram assim, vamos, juntou aqui, formou o sistema solar, tal. Ou vocês acham que tem assim um design, se tem alguma inteligência por trás disso? O que é que vocês acham? Tem algo, né? Tem assim, a ciência ela para justamente aqui, né? Ela vem mostrando tudo, né? A gente tem aqui a complexidade e ela atribui isso tudo ao acaso, ao mero acaso. E o que é o acaso? É esse elemento desconhecido, né? O que é imprevisível. Aquilo assim não tem um motivo para acontecer. É feito na sorte. Tem um cientista que ele falava mesmo assim, tipo, Deus não joga dados, sabe? Não é na probabilidade que as coisas acontecem. Então aí é o momento que você vê onde a ciência para, ela atribui ao acaso, mas aí o espiritismo vem e fala, opa, espera um pouquinho, tem algo a mais aqui e as coisas não funcionam meramente assim pelo acaso, não é na base da probabilidade. Até porque, para essa probabilidade acontecer e você ter tudo isso se formando em um ambiente muito complicado para que as coisas consigam se organizar ali. Para isso acontecer meramente pelo acaso, seria 1 sobre 1 seguido desse 164 zero, ou seja, uma probabilidade praticamente infinita para você conseguir acontecer que tudo se organize e forme uma molécula bonitinha, tudo que ela consiga reproduzir e dar origem a outros seres vivos. Então, aí que começa a gente entrar na visão do espiritismo, né? Vamos começar a olhar agora pela ótica do espiritismo. Essa origem e evolução, como é que se dá esse processo na visão do espiritismo? Eu trago aqui para vocês um trecho do livro de Emmanuel, que ele comenta assim: e quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos no seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí, algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra,
estava dado os primeiros passos a caminho da vida organizada. Ou seja, foi feito o princípio espiritual, o princípio inteligente, foi feita a matéria. O princípio espiritual, ele precisa dessa matéria. Ele precisa ter condições para que ele possa, aos poucos, ir se manifestando. Mas, para poder ter essa animação, a gente viu na aula passada, né? Tem que ter um fluido vital nisso aqui. Então, quando a gente traz esse trecho aqui, justamente desse depositório de fluidos que são colocados aqui, são justamente o que permite a ocorrência da vida aqui no planeta Terra. Dando ainda aqui, pela ótica do Espiritismo, já trago um trecho do Gabriel Delany. Eu acho bem bacana aqui que ele faz esse paralelo, né, da religião e a ciência. O Espiritismo dá-nos a conhecer a alma. A ciência nos descobre as leis da matéria viva. Trata-se, portanto, para nós de conjugar os dois ensinos, mostrar que eles mutuamente se auxiliam, se completam, tornam-se mesmo inseparáveis e indispensáveis à compreensão dos fenômenos da vida física e intelectual. Por isso, que de tal concordância resulta, para o ser humano, a mais esplêndida de quantas certezas lhe sejam facultadas a adquirir na Terra. Então, justamente esse ponto aqui que eu estava falando, né? A gente tem a ciência trazendo, explicando como é que as coisas funcionam na matéria. A gente sabe que tem hoje 4 forças, que é o que rege o universo, ou pelo menos até onde o conhecimento da gente permite enxergar. Mas tem algo que falta, né? Tem uma peça que falta para isso. Simplesmente aquele acaso ali não pode dar origem a uma molécula viva, uma matéria que passa a ter vida, que ela se reproduz, que ela evolui, que ela ganha complexidade e tem hoje a capacidade de raciocinar, de avaliar uma situação, de relacionar com o outro, de conseguir manipular a matéria, né? Porque se a gente for ver isso aqui, a gente tem aqui diversos componentes aqui que são gerados por diversos elementos da química, e a gente consegue controlar aqui, ó, sem fio, sem tocar ali, eu consigo mudar. Então, assim, a gente tem uma inteligência por trás disso aqui que proporciona justamente a gente conseguir hoje manipular a matéria, o celular. A gente faz uma chamada de vídeo, consegue ver uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então, existe um quê a mais que a gente quando começa a entrar justamente o espiritismo, né? Nessa ótica aqui do espiritismo. Mas vamos lá. Vocês estão muito calados. Ninguém está com dúvida. Eu estou muito rápido? Vocês estão entendendo direitinho. Olha lá. Depois que vier na prova, não tem choro, viu? Vamos lá. Estamos evoluindo aos pouquinhos, né? Vamos lá, então. Aqui, vamos falar do espírito e matéria, né? Tem um trecho aqui do livro de vocês, né? Nada fora do universo a não ser espírito e matéria, nas suas mais variadas manifestações. O ser humano, o espírito, é produto dessa criação que evolui desde os primórdios da Terra até alcançar a constituição atual no sentido físico e psíquico. Então, hoje, nós somos espíritos que estamos nesse corpo, aqui humano, vivenciando essas experiências. Mas o espírito que nós somos hoje, lá atrás, foi um princípio espiritual, né, que vivenciou aí diversas etapas dessa evolução. Passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, o reino animal. E assim, não foi de um para o outro, no piscar de olho, não. Foram milhares e milhares e milhares de anos vivendo aqui, em outros orbes. Porque aqui a gente fala da Terra o tempo todo, mas assim, a gente não, de lá de princípio espiritual para cá, a gente pode ter sido... o princípio espiritual que a gente... que deu origem ao espírito que nós somos hoje, ele pode ter muito antes, nem existia planeta Terra ainda. A gente teve que ir ali outros planetas, em outras partes do universo, onde tinha a capacidade de experienciar ali vivenciar algo, era onde estava esse princípio espiritual. Chegou aqui nesse orbe, já não tem mais condição aqui, porque não tem organismo que daria para ele a necessidade de aprendizado. Vai para o outro orbe, vivencia agora lá as suas experiências, até que não tenha mais nada ali, para ele poder ir para outro, e vai assim, e, ao mesmo tempo, moldando essa matéria.
Mas vamos lá. Mas aí, essa é a pergunta que acho que todo mundo se faz. Se você não se fizer ainda, eu, pelo menos, me fiz quando eu estava justamente assistindo essa aula. Tipo assim, pô, beleza, a gente é criado simples e ignorante, a gente passa por esse processo todo, evolui e tal, mas para que a gente precisa evoluir? O que vocês acham? Pode falar. Fica assim, fica à vontade aí, pode. Encontrar Deus, atingir a perfeição. Quem mais? Responda aí, pessoal, só para tomar uma aguinha aqui. Nos tornarmos espíritos puros. Boa também. É a mesma coisa de... Não, é a mesma resposta que ela deu. Tornar espíritos Perfeição. puros, perfeição, ir de encontro a Deus. Que mais? Quem arrisca? Rapaz, eu vou começar a botar ponto aqui agora. Vale no ponto. Faz isso, pessoal. Vale no ponto, o menino que estava saindo para ir no banheiro voltava na mesma hora. Falava, como é, professor? Falou em dar ponto. Deus cria o universo por amor e para que as suas criaturas evoluíssem até conseguir a verdadeira felicidade. Aí eu me pergunto, né? Por que ele não faz a gente perfeito já? Só para dar esse trabalho para a gente. Passa esses perrengues aqui. Podia fazer já todo mundo bonitinho, perfeito. Mas aí, por que vocês acham que a gente é feito simples e ignorante? Que leva tempo. Perfeito, perfeito. Alguém quer complementar? Seu nome é? Marta. Marta. Alguém quer complementar, Marta? Ninguém. Eu levantou a mão para você que estava querendo falar. Então, exatamente, né? Se faz todo mundo perfeito, como é que você entrega a felicidade e você gera indivíduos, assim, essa diversidade, essa individualidade que a gente tem hoje? Se você gera todo mundo perfeito, para todo mundo ser ali perfeito, todo mundo tem que ser igual. E, por exemplo, como é que você dá a felicidade para alguém? Porque a felicidade não é o que você dá, que você adquire, vou na loja e compro a felicidade, não. Você conquista ela. E se não fosse feito, né, esse processo de a gente ser criado, esse princípio espiritual, simples e ignorante, para que a gente, dentro das nossas escolhas, das nossas decisões, for galgando até chegar nessa busca da felicidade conquistada por nós, esse é um dos principais motivos daqui da evolução. Não tinha por que eles fazer tudo já perfeito. Então, o objetivo maior do universo é essa evolução. A felicidade é um estado que se consegue, é justamente isso que está falando, apenas aprendendo a ser feliz. Ou seja, não é algo que se forneça, entregue ou dê para alguém. Então, a felicidade é aqui, ó, é a gente atrás da nossa felicidade. Ah, mas me sinto feliz quando estou com vocês aqui. Mas é algo que parte de mim. A presença de vocês aqui me deixa muito feliz. Mas assim, a felicidade ela nasce aqui em mim. Eu que venho encontrar essa felicidade. Então essa é o principal motivo daqui da evolução. E portanto, a evolução é um processo de aprendizado a como ser feliz. E aí, claro, a gente vai buscar a perfeição, a gente vai desenvolvendo habilidades, integrando essas habilidades, vamos de encontro a Deus nesse processo evolutivo. Certinho? Alguma pergunta? Posso continuar? Beleza. Vamos lá. Trazer mais um texto aqui, um trechinho do Adenauer, que o processo de aquisição de conhecimento nas experiências num organismo que capacita o princípio espiritual a acoplar-se em outros, dá-se através da consolidação de um corpo intermediário entre a matéria e o espírito. Como é o nome desse corpo? Perispírito. Exato. O duplo etérico. O duplo etérico, você como falou. Né? O duplo etérico, ele está ali, né? Que é o que faz a junção mesmo, matéria. Ela está mais ligada à matéria do que ao espírito, né? O que faz a junção do perispírito com a matéria.
E aí a gente tem esse ponto de partida, né, que a gente viu desde a aula passada, que é justamente todos têm esse mesmo ponto de partida, não tem privilégios nessa criação, né? Ninguém é criado o princípio espiritual. Ah, isso aqui já vou colocar ali uns passinhos na frente do outro, aquele ali vai passar mais um perrenguezinho ali, aquele vai sofrer mais um pouquinho. Não. Não tem distinção. Todos são criados simples e ignorantes da mesma forma, dados as mesmas oportunidades de aprendizado, dado a todas as situações de forma igual, sem nenhum tipo de privilégio, sem nenhum tipo de distinção. E isso, para mim, em particular, é uma das coisas que mais explica e mostra a reencarnação. Porque se não tivesse reencarnação, imagina, todo mundo aqui só vive uma vez. Aí, poxa, eu nasci, uma família, tive condição, estudei, tive oportunidades, às vezes tive acesso, mas aí tem outra pessoa que nasceu em um contexto completamente diferente do meu. Passou por muita dificuldade, não teve as mesmas oportunidades que eu tive, em qualquer âmbito que seja, profissional, educacional. Imagine se... Vocês acham que seria justo isso? Se fosse uma vida só? Tipo, por que Deus daria, né, um privilégio para um e tiraria do outro, se você só vive uma vez? Isso, para mim, seria injustiça. Mas quando a gente olha, né, a gente sai agora do personagem, foi até que a gente estava conversando mais cedo, a gente sai um pouco do personagem, a gente começa a enxergar com o olhar do Espírito que a gente não vive só esse personagem de agora, mas a gente já viveu outros e vamos viver outros diferentes. A gente vai começar a enxergar que a gente vai começar a trocar os papéis. Então, essas oportunidades que eu tive agora e que o outro não teve, em outra reencarnação, a gente vai passar a mudar isso aí, porque assim, todos vão experienciar um pouquinho de tudo. Então, vou ter reencarnações que eu vou vivenciar os excessos, vou vivenciar em outras a falta, vou vivenciar o equilíbrio. E a ideia disso tudo é proporcionar para a gente, não é castigo, não é punição, não é pagar nada aqui. Tipo assim, vim aqui agora nessa vida, passando dificuldade, numa família completamente desestruturada, tudo, estou pagando alguma coisa que eu fiz no passado. Não. Tudo que é passado e vivenciado aqui na matéria, e por isso a necessidade do espírito utilizar da matéria, porque tem experiências que a gente vive somente na matéria, né? A gente vai ver também que a evolução, a gente sempre está falando evolução na matéria, mas o espírito evolui fora da matéria também. Então, enquanto a gente está desencarnado, a gente está lá, a gente vai ter uma sociedade, a gente vai ter uma aula que vai falar sobre como é o mundo espiritual. Então, a gente tem uma sociedade como essa, não tem nada diferente. A gente não vai para lá, fica todo mundo... Meu pai que fala assim, poxa, morreu, foi para o céu, ficou comendo pétala de rosa. Falei, que coisa chata. Não, a gente vai viver da mesma forma que a gente vive aqui. A gente desencarnou, ninguém vira santo, sabe? Ninguém, poxa, fulano, caraca, eu brigava com fulano todo dia. Quer perguntar? Que eu tinha um entendimento de que a gente, quando evoluía, chegava numa condição melhor nesta vida do que outras que a gente já passava, a gente não evoluía em questão, se a gente fazia bom uso do que foi nos dado, a gente não ia vir depois numa condição inferior. Procede? Deixa eu só ajustar um pouquinho a sua fala. De fato, a gente vai ver isso aqui no próximo slide, assim, a gente não evolui. Então, o espírito, assim, uma vez que você adquire uma habilidade, você deu um passo ali a mais, você não volta mais atrás, você não perde essas habilidades que você adquiriu na evolução. Agora, o fato de a gente achar que as condições que a gente está encarnado, isso aí seria uma evolução ou não, isso já não encaixa. Porque é isso, o fato de eu estar sendo, por exemplo, vim com as oportunidades, vamos para aquele exemplo que eu trouxe aqui, eu nasci em um contexto que minha família é bem-sucedida, tenho várias oportunidades, nunca passei dificuldade e tudo. E tem outra pessoa ali que está completamente no outro lado. O fato de eu ter nascido nessas condições hoje, não é porque eu sou mais evoluído do que aquele que não tem essas condições ainda. Se eu estou nascendo nessa condição hoje, é porque eu tenho coisas a aprender,
nesse contexto. Ah, mas, poxa, é fácil falar porque você está tendo tudo ali, às vezes você está tendo excesso. Mas, às vezes, lidar com excesso é tão difícil quanto você está lidando com a escassez. Só que, assim, são duas experiências distintas que o espírito precisa e vai vivenciar para que tire aprendizado dessas experiências. Então, se eu estou... E a gente vai ver isso nas aulas, a gente vai ter 3 aulas para falar de reencarnação, né? Reencarnação em ciência, reencarnação como processo educativo e o processamento da reencarnação. Então, quando a gente faz o processamento da nossa reencarnação aqui, a gente vai entender e vai ter que direcionar essa reencarnação nossa para o que a gente precisa aprender. Então, assim, olha, tem coisas que eu preciso experienciar, porque só através dessas experiências eu vou conseguir integrar essas habilidades. E aí cada um tem o seu processo. Então, nesse contexto ali qual é o seu nome? Karina? Então, como a Karina perguntou, pegando o seu exemplo, Karina, pode ter um momento que eu vou encarnar numa condição que a gente olhando pelo olhar do espírito, se eu fizesse um exercício aqui, vamos fazer, vocês podem escrever agora o processamento da encarnação de vocês. Como é que vai ser a encarnação de vocês? Ninguém vai botar aqui, vou nascer aqui num lugar complicado, numa família que eu não sei ali ninguém direito, ninguém se bate com ninguém. A gente não vai criar essa situação para a gente, né? A gente vai querer botar tudo bom, mas a gente está olhando só com o olhar da matéria. A gente está esquecendo que o espírito que vai estar nessa matéria, né, que somos nós aqui, vai estar experienciando, a necessidade da matéria ali, ela passa a ser secundária. A coisa principal que é que eu vou extrair dessa experiência na vida, vivendo como personagem, como Karina, como Cídio, como Roberto, como Priscila. O que é que eu vou extrair dessa experiência? Esse é o ideal. E que essas experiências, se muitas vezes, aparentemente, elas possam ser difíceis, mas não é um castigo que a gente está passando, é o que a gente precisa extrair aí. E aí, quando a gente vivencia essas experiências na matéria, ou fora da matéria, porque, como eu estava conversando, a gente vive a sociedade também desencarnado, e relacionando com os espíritos. Então, se eu sou uma pessoa aqui, que eu sou muito intolerante, na hora que eu desencarnar, eu não vou virar um anjinho aqui e falar assim, não, agora tolero todo mundo. Não, vou continuar agindo com as mesmas, porque assim, isso é meu, isso está em mim. Como cada um tem as suas habilidades, as suas necessidades para serem adquiridas ainda. E por isso que a gente ainda vai voltar 1, 2, 3, diversas vezes aqui, até que a gente consiga adquirir todas as habilidades necessárias que possam ser proporcionadas na vivência aqui na matéria. Certinho? Ficou claro? Vamos lá, qualquer coisa pode perguntar, a gente fala de novo. Tem mais uma pergunta aqui. Então, você escolhe como é que você quer voltar? Como? Quando você reencarna, você escolhe como é que você quer voltar? Em que situação você quer voltar? Eu vou responder bem rapidinho, senão a gente vai bater já na aula 8. Aqui. A gente vai ver isso muito detalhado na aula 8. Não vou dizer que a gente escolhe. Talvez a gente não tenha a condição de escolher 100%. A gente vai ver que tem um tipo de processamento, sabe? O compulsório, o parcial ali, ou você é livre para você mesmo planejar. Mas hoje foi aquele exercício que eu fiz. Se a gente tiver que planejar nossa reencarnação aqui, eu acho que nem no Brasil eu reencarnava. Eu já botar Inglaterra logo ali. Pá, nasci na Inglaterra, ali na família da neto da rainha, daqui uns anos já viro rei. Tipo, ninguém ia botar uns perrenguezinhos ali na... Então, assim, a gente ainda não tem a condição de assumir, porque a gente ainda está muito ligado à necessidade da matéria. A gente esquece, deixa um pouco de lado a necessidade do espírito, do aprendizado do espírito, para a gente se dedicar muito à questão que é a matéria, né? Vou vivenciar aquela matéria ali, eu quero vivenciar da melhor forma. Mas a gente vai ver isso bem detalhado mesmo na aula 8, quando eu falei de processamento da reencarnação. Beleza? Então, a gente estava falando aqui, né, que a gente tem esse mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, sem nenhuma distinção, privilégio. E todos atingirão um grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais. E da mesma forma, tudo é conquista nossa. Cada decisão, cada escolha que eu fiz na vida, cada consequência dessas escolhas, a gente tem que entender que a gente não é perfeito. A gente acerta em alguns momentos, a gente erra,
a gente erra mais de uma vez, mas uma hora a gente começa a entender como é que as coisas funcionam. E aí, nesse momento, que a gente começa justamente a integrar essas habilidades. Então, assim, a gente está aqui falando hoje, a gente está no melhor aqui, e estamos, de fato, no nosso melhor da encarnação. Porque, como a gente estava falando, que comentaram também aqui, a encarnação ela não volta. Então, você não evolui. Foi o que a Karina comentou, a gente não evolui. A gente está sempre para frente. Então, como a gente não volta, então a gente está no nosso melhor hoje aqui, se a gente voltar uns passos nossos aí, algumas 2, 3, 4, 5 reencarnações atrás nossa, talvez a gente não queria nem entender o que a gente estava fazendo. A gente ia ter medo da gente mesmo. Mas faz parte da gente. A gente foi feito assim, sabe? A gente foi feito simples e ignorante. A gente foi feito justamente assim, para a gente poder ir aos poucos, experienciando e aprendendo. E cada um tem o seu estágio, cada um tem seus processos. Às vezes, a mesma situação, ela é enxergada por 2, 3 pessoas diferentes. A mesma situação, vivenciada por aquela pessoa ali, ou por 3 pessoas diferentes, cada uma vai aprender ou vai lidar de uma forma diferente. Se eu estiver andando aqui, alguém botar o pé para cair, eu posso revidar, eu posso ignorar, mas sair daqui e descontar em outra pessoa. Eu posso, talvez, ressignificar isso aqui, entender que o outro quis me prejudicar, mas eu não quero entrar nessa sintonia. Então, é dessas experiências, e muitas vezes a mesma experiência pode ser interpretada e vivenciada de uma forma diferente por cada indivíduo. Então, é disso aí que a gente precisa aqui para vivenciar, para a gente poder aprender. Então, desse exemplo aqui, mas a gente vive diariamente, 24 horas por dia, várias situações na vida que está sempre proporcionando. Mas enquanto a gente continuar enxergando com o olhar do personagem apenas, a gente vai tomar aquilo para a gente como se fosse o fim do mundo e não consegue tirar o aprendizado. E é aquela questão que a gente costuma se perguntar, por que eu estou vivendo isso? Por que fulano implica comigo? Por que a gente não muda esse porquê? Para que eu estou passando por isso? Para que essa situação aqui? O que é que eu tenho a aprender e a tirar dessa vivência aqui? Então, é nesse momento que a gente começa a aprender as coisas, integrando essas habilidades e evoluindo. Beleza? Vamos lá. Aí foi o que a gente estava falando, né? O espírito ele não evolui, ele não retroage na sua caminhada, né? A gente sabe que tem algumas religiões que falam, acho que no hinduísmo mesmo, acho que também lá no Egito eles tinham a ideia da reencarnação, mas essa reencarnação ela poderia retroceder em alguns momentos. Hoje eu estou encarnado como ser humano, mas eu posso reencarnar em outra vida como um porco. Posso como um cavalo, como um urso, sabe? E eles têm a lógica de pensamento deles, mas pelo Espiritismo, né, a gente olhando a evolução, essa evolução que é sempre seguindo uma direção, a gente não dá um passo atrás. A gente aprendeu hoje a lidar com aquela situação, integrei habilidades para poder lidar com aquelas diversidades e aquelas situações, eu não vou voltar e agir como era no passado. Por isso que eu comentei, a gente está na nossa melhor versão hoje. Porque coisas que a gente fez no passado, hoje a gente não faz. Tem outras que a gente continua fazendo ainda, mas é porque o processo da evolução é assim, é dessa forma. E aí é justamente isso aqui, né, que o Adenauer traz. Não é possível um ser que esteja no estágio superior reencarnar em um corpo animal mais atrasado. Isso é menos complexo. Vai de encontro, inclusive, à questão da complexidade que a gente estava falando. A gente vai já entrar nesses slides que o princípio espiritual, eu comentei no início da aula. Se a gente pega um princípio espiritual hoje, em simples e ignorante, e dá um corpo desse com essa complexidade aqui, não vai para canto nenhum. Ele tem que entender e passar por outras coisas até que chegue no estágio que ele esteja apto para poder estar. Então, até em questão de complexidade, a gente não pode retroagir, né, nessa escalada da evolução. E aí o que a gente comentou bastante agora aqui, né? A gente vive as experiências para poder aprender, tirar os aprendizados, integrar essas habilidades, até que a gente tenha essa conscientização e adquirir isso de fato. Então, enquanto a gente não adquire, a gente vai viver de novo experiências, vamos achar que a gente já aprendeu, já integramos aquilo ali, quando a gente vem, a vida mostra de novo para a gente falar assim, ainda não, achei que já estava zerado aqui, para mim já era nota 10, não, tirou de 5, vamos lá, estudar de novo, vamos fazer de novo. E assim que se dá o processo, a gente reencarna,
E aí, cada um no contexto, cada vida, cada personagem, uma série de acontecimentos com a ideia justamente de expor o espírito a situações que vai proporcionar esse crescimento, vai proporcionar um aprendizado. Vocês estão vendo aqui que eu estou o tempo todo falando, e a gente vai bater muito isso na aula 7, que é reencarnação no processo educativo. Cada situação que é passada não tem o papel, nem a ideia, nem nada que seja de caráter punitivo, castigo, pagamento de dívida. Quem paga dívida é a gente com o banco, tá? Mas no lado espiritual a gente não tem dívidas com o passado. Se eu vivo uma situação hoje, se eu estou vivenciando uma situação A, B ou C ali, eu preciso enxergar. Falando é fácil, sabe? Falando é fácil. Mas assim, eu não estou pagando. Se eu estou passando dificuldade hoje, desentendimento, eu não estou pagando aqui, poxa, eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Eu fiz alguma coisa no passado que eu estou merecendo isso aqui. Não é justamente a ideia que a gente vai precisar aqui começar a mudar é nesse sentido. E a gente, quando for olhar ver as aulas da reencarnação, a gente vai ver bem como isso vai ficar mais claro para todo mundo. Então, uma pergunta aqui. Sou xará, Priscila. Boa noite. Boa noite. Como seria essa evolução nossa no mundo mineral e no mundo animal? Opa, a gente vai ver agora. É? Vamos ver agora. Olha a mediunidade aqui. Já tá vendo o slide. Aqui, ó. Vou fazer essa pergunta para você. Como é que se processa? Vamos lá. A gente tem Deus, né? A gente viu na aula passada. Deus cria o princípio espiritual e cria o princípio material. Aí, esse princípio espiritual, tá ali simples, ignorante, ele precisa, primeiro, vou precisar me apropriar da matéria. A gente viu que dar uma matéria complexa para ele não funciona. Então, a gente vai o quê? Para o mais simples, né? Para o inorgânico ainda, que é justamente o reino mineral. Aqui, ele faz esse estágio no reino mineral. Ainda não vou responder, no próximo slide eu vou responder a sua pergunta. Aí vem, na sequência, o reino vegetal, né? Ele faz um estágio agora no reino vegetal. Tem o reino animal, já, né? Mais complexo, com outras possibilidades de aprendizado. Então, fazendo estágio no reino animal, o princípio espiritual chegando ao extremo da evolução comportada no reino animal. Aí tem aqui o reino elementais, que a gente não costuma falar, até porque hoje no planeta Terra não tem a possibilidade, ou seja, espíritos que estão saindo ali do reino animal, que já estão dando um passo a mais, ele não dá esse salto e já cai aqui no nominal. Eles precisam vivenciar, que foi justamente o que tinha aqui no passado, que a gente fala do Neandertal, daqueles primatas ali muito mais próximo do símio do que hoje do Homo sapiens. Então, hoje aqui no planeta Terra não tem. Então, espíritos ou princípios espirituais que adquiriram todas as experiências ali, habilidades necessárias no reino animal, que precisam dar já esse passo evolutivo, eles vão para outros orbes, vivenciam essas experiências em corpos que são compatíveis para o nível de evolução que eles estão, para depois retornarem, ou aqui ou em outro local, em corpos mais complexos para seguir a evolução. Aí a gente tem o reino nominal, que é justamente aqui onde a gente vai ver também detalhado no próximo slide, que é o que diferencia, né, o princípio espiritual para o espírito mesmo, né, que é a que eu trago até, que é a espécie humana, é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, nesse momento que a gente adquire a razão, né, a sua individualidade mesmo, que você olha, você tem um raciocínio, a razão predomina, o raciocínio lógico, sabe, a interação, os sentimentos mais aflorados, menos instintivos, é nesse momento que a gente deixa de ser o princípio espiritual e passa a se tornar espírito. E, por fim, o reino angelical, que é o que acho que a gente está correndo atrás, né? Assim, um dia a gente chega lá. É no slide seguinte. Eu trago um texto aqui do Luiz Gonzaga Pinheiro, que tudo se encadeia na natureza, né? A evolução das espécies em seus estágios, de uma espécie para outra. Os estudiosos sempre sentiram a falta dos elos
dos elos, a ausência desses elos deve-se à evolução que se processa fora da matéria, podendo, nesse estágio, onde o princípio inteligente se encontra revestido da sua forma perispiritual, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião da sua volta ao plano terreno. Então, o princípio espiritual, a gente falou de perispírito. No princípio espiritual, a gente não tem ainda um perispírito. Acho que o Luiz até comentou isso aqui. Né? Mas já tem uma estrutura ali, que é o que justamente faz essa ligação, né? E que vai sendo guardadas e armazenadas todas essas experiências, ainda que como princípio espiritual, que a gente vai trazendo até hoje. Ah, mas, poxa, então já que o princípio espiritual que eu fui, viveu no reino vegetal, se eu quiser fazer fotossíntese hoje, eu faço? O que é que vocês acham? Tipo assim, hoje eu nem preciso. Como? A gente tem um organismo mais complexo, a gente não tem mais a necessidade disso, né? Mas, no reino vegetal, o simples fato de você ter aquele mecanismo da biologia ali para fazer esse tipo de processo, proporcionou uma relação de aprendizado com a matéria que hoje eu utilizo de alguma forma. Está guardado no meu perispírito aqui. Claro, não vou aflorar aqui, vou falar, pessoal, estou fazendo fotossíntese aqui agora. Acende essa luz aqui, porque precisa dar mais luz aqui. Não funciona assim, mas vai ficando guardado, e isso aí, de uma certa forma, ajuda nessa interação do princípio espiritual e hoje a gente espírito na relação com a matéria. Aqui, vamos lá. Princípio espiritual, reino mineral. O que é que esse princípio mineral começa a vivenciar nessa matéria inorgânica ali? Os minérios são o quê? Basicamente ali, elementos aglomerados, claro, seguindo uma lógica de relação. Eu não sou da área de geologia, mas assim, a gente sabe que a matéria é mais bruta. Né? Então, a gente está falando de interações químicas que ocorrem ali, de aglomeração, aglutinação, da forma mais simples e bruta para poder justamente iniciar essa interação com a matéria. Aí foi aquilo que eu falei, a gente não consegue dar uma matéria mais complexa, tem que ser a forma mais simples. Experienciado durante muito tempo no reino mineral, a gente vem para o reino vegetal, já uma matéria orgânica, que tem vitalidade, que precisa alimentar, já tem reações químicas, ainda que seja inerte ali, ela não se movimenta, mas já tem um grau a mais de complexidade. Aí a gente anda mais um pouquinho, já vai no reino animal, já é mais instintivo. Aqui, além da vitalidade, já tem uma inteligência ainda instintiva, já começa uma individualidade, né, ao ponto, não sei quem tem animalzinho aqui de estimação. Tem aí. Diga se já não é um ser humaninho. Não é? A gente já olha ali, né? Mas assim, ainda dentro do reino animal, a gente vai ter ali, muitas vezes, um princípio, vamos supor, uma colmeia aqui de abelha. A gente olha, acho que ali, cada abelhinha ali é um princípio espiritual. Só que ali ainda está em um estágio de coletivo, que muitas vezes ali, aquela colmeia ali, ela toda é conduzida ali por um princípio espiritual único. Então, se você tira um indivíduo só ali, você não está matando... Ixi, eu falei de inseto, apareceu aqui. Você não está falando ali, tipo, estou tirando aqui e estou desencarnando uma abelha, assim, um princípio espiritual que não. É o coletivo que ainda está ali, porque ainda não tem essa individualidade de cada um. Mas quanto mais avança, quanto mais fica complexo, você olha para uma vaca, por exemplo, um cavalo, já tem uma complexidade maior, já começam a ser mais individuais. Ainda são princípios espirituais, mas já começam a se individualizar em relação aos outros. Então, a gente vê lá, no reino vegetal, ainda muito simples, no mineral, ainda é um princípio ali envolvido com vários indivíduos biológicos. Né? A gente vê uma floresta ali, muitas vezes. A proporção que vai evoluindo, essa complexidade, esse princípio começa a se individualizar. E aí, quando ele ganha razão, que já é aqui, no reino hominal, né? Ele tem a inteligência ilimitada, o livre-arbítrio, a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais, o conhecimento de Deus, né? E o entendimento de Deus, das leis de Deus. Esse ganho de razão é o que difere a gente
desse reino animal. E a gente ganha a nossa individualidade e passa a se relacionar de uma forma diferente, menos instintiva, de uma forma muito mais intelectual. Então, é o ganho da razão, da autoconsciência, dessa consciência divina. Então, a gente tem ali o primeiro estágio, que é a matéria inorgânica, né? Então, a pedra não morre, mas ele permeia pelo mineral. Daí em diante, seres orgânicos. E aí, nesses 3 primeiros aqui, a gente, na literatura, vocês vão começar a ver, né? A gente vai ver espírito, quando vê espírito com o E minúsculo, se refere ao princípio espiritual. E aí, quando a gente entra, de fato, no ganho da razão e da individualidade, passa a ser espírito. Então, vocês vão começar a perceber na literatura essa distinção do espírito com E minúsculo e o espírito com E maiúsculo. E aí é o estágio que nós estamos hoje. Ficou certo? Beleza? Alguma pergunta? Larissa, boa noite. Necessariamente, quando você se torna aqui humano, você passa por todas essas fases? Sim. A gente não dá esses saltos, né? Na evolução, a gente não dá esses saltos e, poxa, estou conversando aqui, pô, caramba, eu vivenciei um tempão como vaca ali. Aí eu, pô, sério, velho, não vivenciei de vaca aqui não, já pulei direto para aqui. Não tem isso. E dentro de cada reino, são várias espécies, são vários organismos vivos ali que a gente vai precisar... não é assim, a gente seleciona um no reino vegetal, um no reino animal para vivenciar, não. São várias espécies diferentes. Muitas vezes, espécies que não existem aqui no planeta Terra, que existem em outros locais. Biologia diferente, foi uma coisa que eu falei no início da aula. A gente está falando sempre de biologia aqui, que depende de oxigênio, tal, baseado em carbono, nitrogênio, hidrogênio, tal. Mas é o que a gente conhece. Só que a gente vai ver aqui, mais para o final, a proporção que o universo tem. E a gente não pode simplesmente resumir, beleza. A gente começou achando que só tem vida aqui. Eu, em particular, ainda que não tenha uma comprovação, mas por uma questão meramente lógica, eu acho que Deus também tem noção de custo-benefício. Ele não faria isso tudo só para a gente. É a minha opinião. E aí a gente começa a achar, beleza, vamos para a questão probabilidade, são bilhões de estrelas, com bilhões de galáxias, tudo. Vamos pensar que só tem aqui. Beleza, tem outros locais. Eu vou começar a pensar também que a biologia de lá tem que ser igual daqui. E às vezes a gente está procurando essa vida em outro planeta. Tem a vida espiritual. A gente viu na aula passada, a matéria é mais sutil. A matéria é mais sutil, que a gente não consegue identificar. Por exemplo, nossos instrumentos de medição hoje não conseguem medir. Mas por ser uma matéria, ainda é matéria, mas a matéria é de uma forma muito mais sutil. A gente viu, o Luiz comentou ali sobre a questão do campo, do espectro de luz. A gente enxerga uma faixa, alguns animais enxergam outras, sabe? O Luiz terminou a aula falando dos sensos, a gente fala dos 5 sentidos que a gente tem, mas quando a gente vai para o espírito, né, a percepção que o espírito tem é muito maior. Né? Hoje a gente vê na própria ciência, a gente olha para uma galáxia, olha ali mais ou menos o tanto de estrela que tem ali e fala, olha, a massa dessa galáxia é de X. Mas ele, quando começa a ver a interação de uma galáxia com outra, ele fala, caramba, a conta não bate. Para essa relação funcionar dessa forma, essa galáxia deveria ter 5 vezes mais massa do que ela tem. Aí o que aqui a ciência fala, putz, não sei, vou atribuir isso aqui a matéria escura e energia escura. Então assim, a gente ainda está descobrindo muita coisa, sabe? A gente ainda está entendendo como é que funciona a própria matéria. A gente olha de uma forma muito limitada para a matéria. Então assim, a matéria ela é muito mais além. Então, da mesma forma que o espectro de luz que eu falei, a frequência audível, né, para o nosso ouvido aqui, que muda para um cachorro, que muda para outro animal, a matéria ela está em diversos estágios de frequência e a gente só enxerga uma parte hoje ainda. Então, acho que na proporção que a gente for aprofundando nisso aqui, a gente vai entendendo melhor a matéria como um todo. Certinho? Tem uma pergunta aqui, a gente vê, já apareceu. Eu queria saber, quando dizem que fulano se iluminou, no caso essa pessoa não iria encarnar mais, é porque é um termo mais que eu vejo mais, digamos assim, nas teologias lá no Oriente e tal, mas aqui no Ocidente falam muito de santos também, né? O catolicismo fala de santos e tal, então quando a pessoa se santifica ou se ilumina,
pessoa já não, digamos assim, não precisaria mais retornar, mais se reencarnar. Não sei se o Espiritismo fala disso. Em relação, por exemplo, ao catolicismo, quando a gente tem uma canonização de um santo, acaba sendo uma escolha do próprio humano, né? Às vezes a gente vai olhar ali o histórico, mas tem uma questão muito ali ligada à própria a forma que a religião pensa para atribuir a características a uma determinada pessoa que desencarnou, que ela se enquadraria agora como santo. Essa é a visão do catolicismo. Em relação à cultura oriental, eu não tenho assim propriedade de conhecimento para falar, mas assim, o que eu vejo muitas vezes a gente usando no espiritismo sobre essa questão, fulano iluminou. Assim, no espiritismo o que é que acontece? A gente vai evoluir a um momento, até um certo momento que assim, esgotou todas as possibilidades de experienciar na matéria. A gente não precisa mais experienciar nada aqui. A gente não precisa mais reencarnar e a gente vai começar agora a viver experiências diferentes. A gente ainda vive um tipo de experiência aqui muito bruto, muito ligado à matéria. Você vê como coisas ainda ligadas à matéria, como ainda afeta a gente. Mas assim, vai chegar um momento que isso aqui já não é mais necessário pra gente. Experienciar aqui, a gente já esgotou, já integrou tudo que poderia. Vamos para outros patamares de vivências para continuar, porque a evolução também ela não para. Quando a gente fala assim, chegou à perfeição, não quer dizer que assim, pronto, parou a evolução. A evolução ela não cessa. Da mesma forma que a criação do princípio espiritual ele não cessa, a evolução não cessa. A gente vai estar o tempo todo vivenciando, aprendendo, ainda que a gente tenha alcançado um nível mais elevado, né, na escala da evolução, mas está sempre evoluindo. Certinho? Mabel, boa noite. Boa noite. Eu acho que você já até respondeu mais ou menos o que eu quero perguntar, mas eu acho que precisa esclarecer melhor. Dentro desse processo evolucionista, indo da matéria para o vegetal, para o animal e o hominal. Então, ainda hoje, esse princípio, né, o princípio espiritual, ele ainda é vigente, ou seja, continua havendo o princípio espiritual na matéria, esse ciclo todo ainda acontece como se fosse nascendo novos espíritos, vindo novos espíritos, ou isso já está chegando a um nível mais evoluído que os espíritos hominais que estão aqui, eles vão e voltam. A essa evolução, chega um determinado momento, poxa, já tem gente demais, já tem espírito demais, chega agora quem vai e volta somos nós. Porque sabemos que as nossas experiências aqui, como seres espirituais, como matéria e espírito, a nossa vida aqui é um estágio pequeníssimo, né? Nós temos um período muito pequeno, mesmo que você viva 100 anos aqui no plano material, ainda é um período de experiência pequeno para o seu processo evolutivo. Então, às vezes eu me pergunto, essa sequência, ela para em algum momento, ela vai continuar sendo sempre esse processo? Obrigada. Deixa eu ver aqui, pegando a sua primeira, ali no início da sua pergunta, você falou sobre a questão do princípio espiritual. Se ele existe, o princípio espiritual, ou seja, se ainda ele é criado, e há princípios espirituais vivenciando aí nesses estágios que a gente falou aqui. Sim. Isso, exato. É isso. Eu comentei agora há pouco. O princípio espiritual, ele não cessa a criação. Então, a todo momento está sendo criado o princípio espiritual, que vai vivenciar na matéria da forma mais bruta, né, vivenciando cada vez em uma matéria mais complexa, a chegar ao nível de complexidade como a gente está hoje aqui, que atribuindo o que a gente conhece aqui na Terra. Chegou aqui agora, a gente vai continuar vivendo aqui como o princípio espiritual que viveu ali no cachorro, por exemplo, ele vai viver várias experiências ali quanto cachorro. Ele não vai viver uma só e depois vai para um gato, depois do gato vai para uma vaca. Não. Ele vai vivenciar ali da mesma forma que a gente está aqui hoje, ó, no reino nominal, vivenciando, vai, volta, vai, volta, vai e volta.
Da mesma forma que aquele princípio espiritual, quando vivenciou tudo ali naquela espécie, já não tem mais o que aprender ali, ele passa para um nível maior de complexidade. A mesma forma é a gente. A gente está aqui. Se tem um outro corpo, depois daqui, que seja uma forma mais complexa ou de uma matéria mais sutil, tudo, eu não sei te dizer. Mas assim, que a gente, enquanto a gente precisar estar aqui reencarnando na matéria, a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias, até que todas os aprendizados que podem ser proporcionados e vividos aqui na matéria ocorrerem. Fico me indagando, por exemplo, você tem um cachorro de estimação. É um dos animais é muito mais próximo do homem, mas cada um tem um nível de inteligência dos animais, né? Você tem um gato. E esses animais que são mais próximos do homem, você disse aí, um cachorro poderá viver várias experiências como cachorro. E ele vai chegar um dia no hominal. É? Isso, exato. Esses animais chegarão um dia no hominal. Exato. Hominal, dentro do nosso contexto aqui, mas se tiver no universo matérias de complexidade similar, ele vai estar... esse princípio espiritual vai chegar um momento que ele vai ter o que aconteceu com a gente. Ele vai ter o ganho da razão e a individualização como espírito. Ele vai se tornar um espírito nesse momento. Nesse momento ele se torna um espírito e pode vir para o hominal. É aquele processo dos elementais que você mostrou ali, o processo entre o homem e o animal. O homem e o animal. Isso. Aí, como aqui não tem mais na Terra, vai para outros orbes que tenham corpos compatíveis com aquela necessidade naquele momento do princípio espiritual. Certinho? Círio. Opa. Você falou que os animais, ao atingir um certo nível de evolução, eles não ultrapassam e pulam para a nossa forma, né, de humano. Então vão para uma outra orbe. Isso. Aí a minha dúvida era a seguinte, existem outras orbes com outras funções que não essas, e quem administra isso tudo? E que tipo de? Quem administra isso tudo? Como administrar de que forma? Vidas, né? Falei. Quem organiza tudo isso? A própria divindade. A própria divindade. Assim, a gente tem espíritos, por exemplo, aqui, como Jesus, que é um espírito super evoluído já tem um nível de conhecimento de manipulação da matéria, de como as coisas funcionam, sabe? De utilizar esses mecanismos. Eu comentei falando aqui, a ciência conhece aqui 4 forças fundamentais da matéria. Mas, assim, é o que a gente enxerga hoje, sabe? Então, espíritos nesse patamar, como Jesus Cristo, por exemplo, ele já tem um nível de conhecimento da matéria, de como as coisas funcionam, e ele interage com isso de uma forma muito mais organizada. A gente mal consegue, às vezes, administrar uma empresa. Imagine o quanto a gente está ainda ao nível de conseguir ter uma administração numa proporção como essa. Certinho? Sim. Sim. Aos encarnados, né? Nas necessidades que ele tem aqui. Perfeito. A gente está aqui mesmo sendo super apoiado. Vamos lá? Vamos lá que o tempo... Caramba, o tempo está voando aqui. Então, ainda sobre a evolução do princípio espiritual. Aí está um trecho do livro de Joana de Ângeles, que ela diz: manifestando-se em um sono profundo dos minerais através de milhões de milênios, germina, mediante o processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal, que é o que a gente tem falado aqui agora nesses últimos slides. Mas aí, o que é que se aprende? Né? O que é que se aprende? Quais propriedades são integradas enquanto princípio espiritual? Que é o que a gente estava falando. Oi, ser humaninho aí. Diga aí, um ser humaninho desse aí é quase um ser humano já, né? Eu olho para um bichinho desse e acho que a próxima vida já vai vir encarnado no ser humano. Aqui, então, tem o associativismo, né, que é primeiro conectar ao princípio material, ordenando-o. Então, é aquela forma que a gente falou, mais bruta, mais simples ali, que é no reino mineral.
Aí vem a ordenação, né? Ele organizar a matéria segundo as diretrizes intrínsecas da própria evolução que se acumula em si. Então, já é um nível um pouco mais avançado. Não é só a interação química ali, mas já tem ali a necessidade de extrair um elemento para se nutrir, de fazer troca gasosa com a atmosfera, para poder se manter vivo, reproduzir, interagir com outros da mesma espécie, ainda de uma forma muito simples, né? Então, começa a avançar nessa complexidade. A coagulação, aglutinar a matéria, inserindo-se no tempo e no espaço, na dimensão material. A singularização, é a capacidade de constituir uma unidade em si e de integrar habilidades, integrar cada vez mais habilidades. Por exemplo, o que a gente experiencia hoje como seres humanos não é a mesma nível de experiência que tem os animais, por exemplo. Eles vão ter situações muito mais simples e restritas ali, aquela capacidade que eles têm ali de entendimento, até porque ainda não tem um raciocínio lógico tão aprimorado como nós temos hoje, né? Se bem que ainda é de questionar aqui alguns encarnados já como humanos a questão da capacidade de pensamento, mas a gente não pode, né, não pode misturar as coisas. No reino animal, ali ele vai vivenciar as possibilidades restritas ali que ele tem, na proporção que ele adquire tudo, ele vai avançando nessa escala. E evolução, né, possui propriedades que caracterizam o impulso para evoluir, que é a conexão, a ordenação, a coagulação, a singularização e a integração. Ou seja, nesse patamar que a gente está aqui, esse princípio espiritual precisou passar por tudo isso, né, desde aquela interação mais simples ali para o nível que a gente está hoje, como espíritos que interagem de uma forma diferente na condição social, que tem uma previsibilidade do futuro, que consegue manipular a matéria, que consegue enxergar e ter a percepção de Deus e das leis de Deus. Então, existe todo esse processo que é necessário para a gente estar aqui hoje, nesse estágio que nós estamos de evolução. E aí, existem privilegiados, foi aquilo que a gente já falou, né? Então, todos, sendo filhos do mesmo pai, são objetos de igual solicitude. Não há nenhum menos favorecido ou mais dotado que outros, dispensando do trabalho que seria imposto a outros para alcançar o objetivo. Ou seja, ninguém percorre aqui um caminho, ou foi dado um caminho mais simples do que outro. Poxa, fulano conseguiu aquele negócio ali tão fácil. Beleza, nessa vida. E na vida passada, como é que estava você, como é que estava fulano? E na próxima, como é que vai ser? Então, assim, cada momento, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas oportunidades. E assim vai lidando a evolução. E essa evolução, a gente está falando o tempo todo aqui, né? A evolução da matéria, a evolução do espírito. O espírito evolui, a gente viu, né? O princípio espiritual adquire a razão, se torna espírito, evolui, só que esse espírito ele está interagindo com a matéria, essa matéria também está evoluindo, porque quanto mais o espírito evolui, mais ele precisa de uma matéria de maior complexidade. Só que esse espírito vive em sociedade. Então, a sociedade é feita por espíritos, encarnados e desencarnados, que se interagem de forma social. E se os espíritos que compõem essa sociedade, eles evoluem, a sociedade também evolui. Se a gente voltar aqui 100, 200, 500 anos e comparar a sociedade de 500 anos e hoje, a gente vai ver que tivemos ganhos. Algumas coisas ainda não. Mas, sim, a gente não atingindo o nível máximo de evolução espiritual que sai da sociedade. E o mundo como um todo, então, né, que esse conjunto das sociedades aqui, evoluem junto. Então, assim, se a gente for pegar o mundo primitivo, onde aqueles primeiros espíritos começaram a encarnar aqui, é completamente diferente do que a gente tem hoje, em questão intelectual, moral, social e a matéria em si. Aí, de forma didática, né, no Espiritismo, a gente traz aqui algumas classificações de mundo. A gente tem os mundos primitivos, né, onde se verificam as primeiras reencarnações da alma humana, né, ou seja, hoje aqui talvez a gente não tenha, eu falei dos elementais, mas talvez a gente ainda não tenha ainda aqui uma sociedade primitiva ao ponto de abrigar essas primeiras encarnações.
talvez ainda assim essas primeiras encarnações já não ocorram mais aqui na Terra. E a proporção que a gente for evoluindo como sociedade, isso já fica cada vez mais difícil para esses espíritos que têm a primeira reencarnação aqui. Aí tem aqui o nosso mundo de provas e expiações, que é onde o mal ainda predomina, né, aqui na Terra, infelizmente, mas faz parte do processo como um todo. Na sequência, o mundo de regeneração, né, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, ou seja, dá uma amenizada aí, não ainda é férias, não, mas já está chegando ali a quinta-feira, sexta-feira, você já começa a relaxar. Aí tem os mundos felizes, que é onde o bem já supera o mal, né? Então a gente vê que ainda tem essa regeneração aí no meio, para chegar lá. E os mundos celestes ou divinos. Então é do menos ao mais. Antes eu trazia nesse slide aqui o sinal de menos e o sinal de mais, mas dá a entender que assim, é tipo do negativo para o positivo. E o fato da gente ser simples e ignorante, a gente não pode atribuir uma coisa assim, um olhar negativo, né? A gente não pode olhar tipo, tem espíritos que são menos evoluídos do que eu e eu me posicionar de uma forma superior, como se eu fosse melhor do que ele. Não tem essa distinção, porque o que eu integrei hoje, tem outra pessoa que ainda está precisando aprender algo, mas isso não significa que eu tenho algo a aprender também, porque às vezes essa pessoa com quem eu estou me comparando aprendeu coisas que eu preciso aprender. Então, aqui, nesse mundo que a gente chama de prova e expiação, onde tem essa sociedade que a gente vive hoje, estamos todos muito próximos no patamar aqui de evolução. Então, o que difere a gente, né? A gente vê um noticiário, uma coisa, uma atrocidade, uma barbaridade que a gente fica às vezes ali, mas o que difere a nível evolutivo, muitas vezes ali, o indivíduo daquele, às vezes com a gente, não é muita coisa. Porque quando a gente para ver esse processo, quão comprido ele é, estamos ainda todos vivendo isso aqui em um patamar muito parecidos. Certinho? E, às vezes, esse indivíduo que a gente olha, até julga ele, condena tudo, foi a gente há umas 5, 6, 10 encarnações atrás, a gente fazendo essas mesmas coisas, só que, por as nossas decisões e escolhas, a gente seguiu por um caminho diferente, que eles ainda precisam aprender. Vamos lá, estamos chegando no finalzinho já, e aí eu vou falar aqui rápido da pluralidade dos mundos, né? E aí falando um pouco da visão do espiritismo e da matéria, né? Segundo nos revela os espíritos e o bom senso determina, a Terra não seria o único planeta habitado, né? Aquilo que ele estava falando mais cedo. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai, ou seja, no universo. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas, que a gente acabou de ver também aqui. E uma atualização aqui da ciência, né? Até julho de 2021, a ciência já encontrou um total de 4.797 planetas que estão fora do sistema solar e que são sistemas que 788 deles têm mais de um planeta, ou seja, um sistema muito parecido com o nosso. Muitos desses planetas estariam dentro de uma zona habitável, né? Porque se a gente for olhar dentro do sistema solar, a Terra está perfeitamente na posição que ela deveria estar para que as coisas funcionassem da forma que estão. Então, se a Terra tivesse uma órbita um pouquinho mais para dentro, não teria condição de ter água líquida, a temperatura não seria propícia para ter o desenvolvimento da vida. Se ela tivesse um pouquinho mais afastada, ela não teria água em forma líquida também, teria um resfriamento maior. Provavelmente, o rumo da evolução do planeta Terra seria completamente diferente. Então, as coisas se encaixam de uma forma muito perfeita e que a gente não pode simplesmente atribuir àquele acaso que a gente viu lá. Porque assim, a gente não está falando de uma equação de uma variável, duas variáveis aqui, não. É uma equação muito complexa para que todas as variáveis se combinem com o peso certinho para as coisas funcionarem. Se uma coisa saísse aqui, se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, tudo se colapsava. Se ela fosse um pouquinho mais fraca, as coisas não conseguiriam se unir da forma que a gente tem hoje no universo. Então, as coisas são equilibradas de uma forma muito racional, e não meramente pelo acaso.
Aqui, já finalizando, eu trago aqui algumas proporções, né? A gente vê aqui o Sol, que detém 99% da matéria do sistema solar todo, e aqui, pequenininho aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, está a Terra. E a gente olha para o Sol, que foi já um astro de quinta grandeza, que a gente olhava, sabe, olhando, oh, meu Deus, o Sol, tal. Hoje, com as observações, a gente vê que ela é uma estrela de uma categoria muito pequena, irrelevante, nessa escala do universo. Eu trago aqui a Y Scuti, que é a maior estrela que já se detectou. E a gente põe aqui uma comparação com o Sol ali, ó. O Sol parece um pixelzinho ali do lado dela. E para falar e a gente encerrar também aqui esse encontro de hoje, eu quero passar um vídeo rapidinho para vocês, um vídeo de 4 minutos mais ou menos, para a gente ter um pouco dessa noção de vastidão que o universo tem, né? Eu não quero que ninguém saia aqui com crise existencial, mas eu acho bem bacana esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Rodrigo? Se puder apagar a luz, por favor. É só clicar no... acho que no vídeo só. Acho que ele já... Tenta ver aí com o botão direito se tem o... Se não conseguir, a gente segue. E enquanto a gente resolve ali, dúvidas? Opa, tem uma dúvida aqui. Boa noite. Boa noite. Dentro desse... Você falou muito em evolução hoje, né? Então, minha dúvida é a seguinte. Dentro desse processo de evolução, nós temos a habilidade de interferir de modo a apressar ou atrasar esse processo evolutivo nessa encarnação presente? Sim. A gente pode, inclusive, estagnar. A gente não pode voltar, né? A gente pode acelerar, a gente pode... Foi aquilo que eu falei. A gente tem uma situação... A gente pode lidar de diversas formas ali. Ou a gente pode repetir a mesma ação equivocada e achar que está fazendo certo. Ou a gente pode ganhar consciência e ainda assim querer continuar agindo errado. Ou a gente pode tomar consciência e se esforçar para mudar. Então, mas isso é sempre uma conquista nossa. Então, esse acelerar, atrasar, segurar, isso aí depende de cada um. Certo. Então não, era um vídeo do YouTube. Tava o link do YouTube. Mas qualquer coisa é tranquilo. Então tranquilo. É porque era um link do YouTube só. Enquanto isso, o pessoal vai perguntando mais um pouquinho, né? Dá tempo. Tem, viu? Estou vendo o pessoal levantando a mão aqui. Será que está encarnado, meu Deus? E aí, alguma dúvida? Vocês queiram perguntar? Aproveita agora, porque a prova é na próxima aula. Opa! Mabel aqui. Já gravou meu nome. Olha, é difícil gravar nome, viu? Eu só gravo o meu porque é difícil. É porque o meu nome é o nome da bolacha. Todo mundo gosta. Não esqueço mais agora. Não esqueço mais. Eu cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpas. Como é seu nome? Cídio. Como? Cídio. Cídio? Isso. Prazer, Cídio. Muito obrigada. A aula brilhante. Um assunto muito complexo. Eu pensei que ia ser mais fácil. Mas realmente é uma coisa que dá para refletir muito e buscar estudar. Eu vou estudar mais, porque... Então, algumas obras espíritas que eu já li, assim,
eu não posso lhe precisar aqui qual obra foi e nem que autor. Fala de pessoas de espíritos, né? Que vivem em outros planetas da nossa própria galáxia, do nosso próprio sistema solar, não é? E eu fico a imaginar como seria essa vida. Uma vez eu li, ou não sei se eu ouvi numa das palestras de Divaldo Franco, por exemplo, do espírito de Hitler, que seria como só devia estar queimando no inferno, mas disse que é um espírito que é como se voltasse para o princípio da matéria, está estagnado, parado, dormindo, passando por um processo que teve que ficar lá parado. E aí eu fico, às vezes, sem entender direito isso, sabe? A própria desigualdade daqui, quando a gente passa na rua, o número de pessoas loucas na rua está incrível. E aí, no Espiritismo, eu aprendi a não ficar com pena, mas apenas orar a Deus e pedir que dê força àquele espírito para suportar aquela prova. Mas são provas, né? Sim. Voltou ali e pediu aquela prova no processo desse nosso processo reencarnatório. Vamos lá. Essa é a pergunta. O pessoal já está lá em reencarnação, já tá na reencarnação, né? Essa avançando. Reencarnação vai ser boa. Pronto, deixa eu responder aqui, a gente vê se é esse mesmo aqui, então. Vamos lá, recapitulando. Você falou em relação à questão de outros mundos habitados, né? E a gente tem 8 planetas aqui, que a gente conhece no Sistema Solar, que tem vida, assim, só a Terra, né? Mas, a gente sabe, né? Existem diversos níveis de sutilidade da matéria e tem espíritos que estão vivendo em outros locais, tanto no Sistema Solar como em outros sistemas. Quando eu falo assim, a de vida, que a gente toma como referência a vida nossa, biológica, tudo aqui, a gente não tem noção ainda se tem ou não. Pode ter outras biologias que a gente não tem noção. É possível ter, sim. Quando você fala da questão, a gente olha na rua, a gente vê pessoas necessitadas, tal, não significa que aquelas pessoas ali, primeiro, que elas são menos evoluídas que a gente, mas muito pelo contrário. Às vezes elas já são mais evoluídas do que a gente, inclusive, porque a condição que ela está na matéria não reflete o aprendizado que ela teve na evolução. E é isso, quando a gente corta a fatia agora e olha nesse cenário, ela parece ser menos favorecida do que a gente, mas possa ser que em uma reencarnação futura, quem vai ser esse necessitado sou eu ali, e quem estava ali vai estar em outra posição agora, porque eu vou estar precisando aprender coisas naquela situação ali. E aí, se ela já integrou aquelas habilidades ali ou não, ela pode voltar de novo, está tudo certo. Então, não tem uma relação das condições que a matéria vive hoje para as condições que a matéria da evolução desse espírito. E, em relação à escolha, a gente pode ter a participação, né, nesse processo da reencarnação, indicando condições que a gente gostaria de vir, mas isso tem que ter uma relação muito mais à necessidade do espírito de aprendizado do que o desfrutar da matéria. Então, eu não posso escolher, como falei, eu vou nascer em tal país, andar de lancha todo final de semana, tal, não sei o quê. Nunca vai faltar comida na mesa. É o que eu preciso como espírito, realmente, ou eu só estou pensando aqui com a área da matéria? Mas é isso, a gente vai ver isso aí na aula 8, direitinho, como é que se dá esses processos.